Deixem suas Bíblias abertas lá em 1 Coríntios 13. Eu fiz essa semana, interessante que desde do hino aqui que a Dorine ministrou, estamos falando sobre amor. Eu não sei se a Dorine relacionou. Cadê a Dorine? Desceu. Não sei se você relacionou que hoje era 1 Coríntios 13. Essa semana eu tive mais um daqueles momentos de grande confrontação. Deus me dando muitas e amorosas cajadadas. Né? E o motivo dessas cajadadas é na minha insolência por achar que eu sei alguma coisa ou sabia alguma coisa sobre amor. Foi aqui na EBD, tive a oportunidade em um assunto que obviamente não estava ajustado, né? Não foi nenhuma combinação. Isso é uma das coisas que tem sido muito significativas para mim. O pastor André tem também crescido muito nisso. O pastor Paulo também, que está ganhando a experiência agora de pregar expositivamente num livro. Uma das coisas que a gente tem aprendido, e eu já tenho experimentado isso há algum tempo, é que se você prega numa sequência bíblica expositivamente, não tem como você encomendar a mensagem, né? Então, a gente se protege da gente mesmo com essa metodologia. E é impressionante como fala comigo, e eu tenho certeza que fala também com a igreja. Tanto de quarta-feira com o Evangelho de Lucas, eu tenho sido tremendamente confrontado, crescido. E aqui em Coríntios, em Romanos, tem sido uma experiência muito valiosa, muito valiosa. E não foi diferente. Porque esse é um assunto que a gente tem a tendência a achar que somos bons, abertos, amorosos, a gente dá dinheiro para o mendigo no sinal, a gente ajuda o vizinho com um copo de arroz, com uma carona, nós somos super amorosos. Isso é legítimo, isso é válido, isso é necessário. Mas, ao mesmo tempo, eu não preciso ser crente para fazer isso. Tem muita gente que não tem temor algum ao Senhor, mas de bom caráter. Pessoas que legitimamente olham o outro, se compadecem e vão na direção do outro. Mas, de forma alguma, isso tem uma relação direta com este amor que vamos pensar nesta noite. Vamos lembrar algumas razões, então. Depois a gente vai ler o texto bíblico, versos 1 a 3, do capítulo 13 de 1 Coríntios, e vamos orar. Mas antes eu quero lembrar com os irmãos algumas razões pelas quais amor bíblico, que nós julgamos que sabemos, e até acredito que temos tido uma boa compreensão do que a Bíblia fala sobre amor. Mas eu espero que a gente saia daqui hoje com uma percepção muito mais larga a respeito disso. Vamos dar uma relembrada, uma refrescada em nossa lembrança sobre algumas razões pelo qual esse amor bíblico ele é tão importante. O primeiro motivo é que toda a lei do Antigo Testamento ela é resumida pela palavra amor. Temos que amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Amar a Deus acima de todas as coisas. Então, todo o Antigo Testamento está debruçado nesse princípio do amor de Deus, o amor bíblico. O amor resume as responsabilidades também do crente no Novo Testamento. Os mesmos princípios são aplicados a tudo aquilo que, como crentes, temos responsabilidades de praticar. Tudo isso precisa estar sobre o padrão do amor bíblico, do amor de Deus. O amor é uma pedra fundamental, o amor bíblico é uma pedra central, a virtude suprema. A consumação de todas as outras virtudes. Mas eu sou bom, eu sou talentoso, eu sou isso, eu sou aquilo.
Mas definitivamente, sem a compreensão do amor bíblico e sobre outro qualquer fundamento, é como uma poeira que incomoda enquanto está aqui, mas assim que eu assopro, ela vai. O amor é o objetivo da instrução do apóstolo Paulo. Timóteo, ele é extremamente exortado a ser até duro com a igreja em Jerusalém. Mas Paulo afirma para Timóteo a necessidade que ele tem de estar sob o amor que ele recebeu da parte de Deus. Então, firmeza, muitas vezes até uma certa dureza, não tem absolutamente nada a ver com falta de amor de Deus. O amor é a marca distintiva. Falamos exatamente sobre isso ainda há pouco aqui na classe dos adultos. O amor, ele identifica o crente como igreja de Cristo. Nós somos igreja porque não somos um monte de pessoas legais. Nós somos igreja porque somos pecadores, que pela graça foram salvos pela obra de Cristo na cruz. E estamos todos sob o único e suficiente fundamento, que é a cruz de Cristo. Nada mais tem poder para nos ajuntar aqui e nos manter como igreja do que este fundamento, que é o amor que recebemos da parte de Deus. Esse experimentamos, vivenciamos. E uma das coisas que eu falei na classe há pouco, que a tendência que a gente tem tão facilmente é dizer, eu amo como Cristo amou, isso não é verdade. Na maioria das vezes nós não fazemos isso, porque nenhum de nós está disposto a morrer pelo outro, e Cristo morreu por nós. Então nós somos aprendizes de começo de carreira, no que diz respeito a uma experiência genuína com este padrão de amor, sobre o qual o verdadeiro crente ele precisa estar fundamentado. Sem amor, irmãos, o valor dos dons espirituais ele é diluído. Falamos sobre isso no capítulo 12. Totalmente diluído, porque os dons espirituais não são para benefício meu, mas é um ato da graça de Deus, que Ele me capacita com virtudes dEle, para abençoar a igreja, para outro, é para fora de mim. Então o exercício do dom espiritual está totalmente sobre o amor de Deus. Sem o amor de Deus, é exibição. Agora não, pessoal. O amor é maior do que qualquer um dos dons espirituais. E é ainda maior do que a fé, a esperança e o amor. O último versículo desse capítulo 13, ele é surpreendente. Não vou entrar em detalhes dele agora. Mas esse amor que vamos aprender nessas próximas 3 mensagens, ou relembrar, e talvez eu creio que a maioria aprender, como eu estou aprendendo, ele é maior do que os dons espirituais, é maior do que aquilo que nós temos a tendência de achar que é maior do que tudo, né? A fé e a esperança. O amor de Deus, ele ainda é maior. É uma prioridade superior. Que sem ela, sem este amor, fé e esperança vão ser como aquela poeira que agora me incomoda e daqui a pouco eu sopro e ela desaparece. O amor suporta o sofrimento e a perseguição. Irmãos, e se somos crentes verdadeiros, legítimos, seremos perseguidos sim, pela forma como vivemos e pelo que falamos. Não tem como eu estar num mundo que jaz no maligno, que não ama a Deus, que não busca o Senhor, que não teme o Senhor, e você falar verdades de Deus, viver como um crente genuíno, ver que as pessoas verem que você luta quando o seu processo de santificação é pública, a sua luta contra o pecado, a sua não participação de coisas comuns a este mundo, vai gerar um testemunho que vai afligir as pessoas ao seu redor. Não há como ser um crente genuíno neste mundo sem sofrer algum tipo de aflição ou perseguição. O amor
que recebemos da parte de Deus, o amor bíblico, ele suporta tais coisas. E esse amor, por incrível que pareça, não é incomum nós simplesmente esquecermos dele. Sem que, a princípio, ninguém esteja ciente disso. Dá uma olhadinha rapidinho, eu não quero passar aqui, o nosso tempo não é grande, mas olha o que está acontecendo com essa igreja que foi elogiada. Em Apocalipse 2, a igreja de Éfeso, olha o que diz aqui, rapidamente eu vou ler. Uma igreja elogiada pelo seu amor, mas simplesmente distraiu-se. Apocalipse 2, versos 1 a 7. Essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candeeiros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o quê? Uma igreja tão diligente, uma igreja apegada à sã doutrina, comprometida com as coisas do Senhor, dedicada a não se deixar corromper. O que ela perdeu? Pois é, aquele amor que transformou a sua história, a sua vida, aquele inexplicável amor, perdeu, simplesmente perdeu de vista. Lembre-se de onde você caiu, e este é o maior desafio que nós temos. Arrependa-se e pratique aquilo, a obra que praticava antes. Se não se arrepender, viverá, ou melhor, virei a você e tirarei o candelabro do lugar dele. E assim vai, eu não vou entrar em detalhes. Então percebam que mesmo com toda a nossa diligência, uma diligência externa e às vezes necessária, fruto de convicções internas, mas se perder o propósito para o qual eu tenho disciplina na minha vida cristã, se eu abrir mão do amor que recebi, o amor, sem dúvida alguma, é muito mal entendido e distorcido pelo mundo que a gente vive. Irmãos, e eu acrescento que esse amor não é distorcido apenas pelo mundo que a gente vive. Esse amor é distorcido aqui dentro. Muitas vezes entre nós chamamos de amor simpatias e interesses. Basta eu ter um interesse meu confrontado que acabou o amor. Basta eu ser de alguma forma confrontado em alguma coisa que me traga algum tipo de inquietação ou confrontação, ou alguma coisa que simplesmente eu não goste de fazer. Parece que o amor se perde. Nós sabemos o nosso potencial para isso, todos nós sabemos. E não tem ninguém aqui que negue o amor de Deus, o amor de Cristo. Pelo menos que eu saiba. Então, esta afirmação de que o amor é muito, muito mal entendido e distorcido pelo mundo incrédulo, deve trazer uma grande confrontação ao nosso coração para nós não estarmos entre aqueles incrédulos que não compreendem o princípio fundamental da nossa vida, que é este amor de Deus, é o amor da Bíblia. Então, o amor bíblico ele é absolutamente vital para os crentes. Esse amor ele precisa governar nossos relacionamentos. Precisa. Não é uma questão de opção. Se eu não quero ser um crente, uma fraude de crente, porque nossa vida está fundamentada numa declaração imensurável de amor, foi quando Deus entregou Jesus Cristo por mim e por você. Se eu me ajunto como igreja e os meus relacionamentos não estão governados pelo amor de Deus, acho que precisamos reavaliar nossa conversão. Mas eu ainda quero refinar um pouco mais esse amor. Irmãos, o amor que os crentes de Corinto deveriam, na prática, estar demonstrando,
lá no uso dos seus dons e serviços na igreja, não era o tipo de amor conhecido ou praticado naturalmente pelas pessoas daquela geração, daquela era, daquele momento da igreja do primeiro século. Eles não vivenciavam o amor que está sendo agora ministrado pelo apóstolo Paulo, o amor daqueles que estão em Jesus Cristo, porque a mensagem do Evangelho no primeiro século ela estava começando a ser espalhada e os crentes em Jesus Cristo estavam descobrindo um tipo de amor que nunca tinham experimentado antes. Eles amavam, se interessavam, cuidavam uns dos outros, sim, como muitos de nós fazemos, e isso é um amor comum. É um amor importante, é um amor até indispensável para vivermos em sociedade. Mas não é o amor que os crentes em Jesus Cristo daqueles dias passaram a conhecer depois que tiveram o encontro com Jesus. E o apóstolo Paulo, ele decide chamar este amor, este novo amor, não mais o amor comum. Repito, um amor que é necessário para uma convivência agradável, saudável entre nós. Mas o amor daqueles que agora estavam em Jesus Cristo era o amor que o apóstolo Paulo chamou de ágape, que tantas vezes nós já ouvimos e cantamos, mas eu acredito que não entendemos talvez totalmente o que isso tem a ver com a nossa vida. Porque até então nós temos um tipo de amor que nós experimentamos, e as pessoas de forma geral experimentam muito naturalmente. É a forma daquele amor também conhecido pela expressão eros, que não obrigatoriamente é um amor apenas sexual, que é um desvio da atenção do campo semântico dessa palavra. Mas é um tipo de amor que ele tem uma perspectiva de estar olhando para o outro, mas sempre com um espelho na frente. Eu enxergo o outro, mas eu também tenho um processo de enxergá-lo voltando a atenção para mim mesmo, normalmente. É aquele amor voltado para os meus desejos, para as minhas intenções, para os meus planos, para as minhas paixões. Entra também a questão da sexualidade. É um amor que atende às minhas paixões, às minhas exigências. É um amor voltado para os meus interesses, por mais legítimos que sejam esses interesses ou não. Mas é aquele que nós estamos acostumados a lidar. E muitas vezes nós dizemos que esse amor aqui é o que eu tenho que desenvolver aqui entre nós, e a igreja passa a ser um grande ajuntamento, uma grande sociedade filantrópica, e definitivamente, Igreja de Cristo não é sociedade filantrópica. Igreja de Cristo é o ajuntamento de ex-mortos, para que possa então em Jesus Cristo ser o ajuntamento de novos nascidos, justificados, redimidos, lavados pelo sangue de Jesus Cristo. E a única coisa que nos mantém juntos e unidos como corpo é o forte fundamento da cruz do Senhor Jesus. Senão este amor que a gente costuma dizer que temos entre nós, que está normalmente voltado para interesses pessoais, ele não tem em si mesmo substância para que nós não nos matemos. Ele não foi feito para isso. Já o ágape, aqueles primeiros crentes do primeiro século, eles passaram então a demonstrar através da experiência com este amor ágape, a maravilhosa transformação que tiveram pela obra de Cristo em suas vidas. Esse amor ágape começou a ser divulgado pela prática desses novos crentes recém-convertidos pela obra de Cristo e habitados pelo Espírito Santo. Características, então, desse amor que até então não era conhecido. Um amor que não quer nada para si. Um amor que se entrega e sacrifica tudo. Sacrifica tudo especialmente pelo aquele que não merece, o indigno, o culpado, o inimigo, para pessoas que não podem retribuir.
Não tem como agradecer. Irmãos, se formos bem honestos, o exercício do amor que nós dizemos normalmente que eu amo porque sou crente, muito mais tempo a gente passa sobre as características daquele outro amor, que é o comum das pessoas para viverem numa sociedade, e maior parte do tempo não tem nada a ver com isso aqui. A maior parte do tempo. Daí vem as nossas crises, porque queremos estar num ambiente onde recebemos este amor, mas não damos este amor normalmente. Não expressamos este amor em nossos relacionamentos normalmente. Pelo menos como devíamos. Está aí o motivo de nós termos muitos, volta e meia, pela graça de Deus, conflitos aqui e ali, sempre um foguinho para apagar aqui e ali. Porque sustentamos nossos relacionamentos em cima de um amor normalmente que está ligado a interesses. O que me faz bem. O relacionamento com uma igreja meramente terapêutica, ou seja, um ambiente onde as coisas têm que acontecer para mim, porque lá eu tenho que ir para me sentir bem, lá tem que ser o lugar que todo mundo me abraça, me beija e fala o que eu gosto, e eu tenho que ir embora bem, porque a igreja é um lugar que tem que fazer as pessoas se sentirem bem. Opa! Será que essa é a igreja pelo qual Jesus morreu? Será que a igreja do todo mundo bem dando beijo e abraço é a igreja pelo qual Jesus foi na cruz e se entregou por mim com um amor inexplicável? Porque eu estou naturalmente impedido de fazer isso por causa do meu egoísmo, por causa do meu pecado, dos meus interesses, da minha capacidade de matar e não de amar. Então a minha esperança e minha confiança está nas circunstâncias que me favoreçam, ou o amor não está bom lá, geralmente é o do outro que não está bom, o meu está sempre bom. Já estamos lidando com interesses e egoísmos. Então percebe como nós estamos precisando desfrutar da experiência que aqueles crentes começaram a experimentar? Ou aquela que a igreja de Éfeso experimentou tão fortemente? E João, de forma inerrante, infalível, fala da parte de Deus. Olha, vocês, igreja de Éfeso, vocês eram muito bons, mas vocês se afastaram daquele amor que vocês conheceram quando vocês foram salvos pela graça. Por isso, meus irmãos, que ágape, em primeiro lugar, na sua origem, na sua essência, representa amor de Deus, está a base bíblica aí para você anotar, depois se você quiser eu te dou os slides. Esse amor ágape é o amor de Cristo. E esse amor ágape é o amor do Espírito de Deus por nós. Nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo profundamente envolvidos com o amar ágape. Aquilo que eu recebo então para viver na minha dinâmica de vida cristã e experimentar entre nós e fora daqui, é aquilo que está em Deus, que é de Deus. E aquilo que a gente chama de amor tem a sua função numa dinâmica talvez secular, mas é extremamente menos poderoso e influente e determinante do que este tipo de amor, aquele que nós deveríamos experimentar, e somos lentos para isso. Então, esse ágape, esse amor de Deus, de Cristo e do Espírito, ele não é uma virtude natural do ser humano. O ser humano não nasce com isso. O ser humano nasce com a necessidade de estar bem e fazer o que for necessário para isso. E daqui a pouco, a gente, por simpatia por alguém que nos agradou um pouco mais do que outro, a gente está dando beijinho quando bebê, você vai mais com um do que com outro. Até o nenenzinho sabe isso. Você tem mais empatia com uma criança, e eu vejo essa criança pouco, o que vai acontecer? Se eu esticar o braço, ela vem? Nem nada, ela tem mais simpatia contigo, ela ama você porque está pertinho de você. Esse aqui é diferente. Esse aqui eu recebi de Deus para dar, não para receber. É totalmente diferente daquilo que eu tenho naturalmente, que é a necessidade de ser atendido, de ser suprido.
Eu tenho que estar bem. Esse aqui é diferente. Então a gente não nasce com essa virtude naturalmente. Esse amor ágape, ele não é comumente entendido por amor. Até mesmo por muitos cristãos. E aqui eu vou botar cristão naquilo que vocês sabem que eu estou generalizando. Aqueles que se identificam como cristãos lá na Igreja Católica, aqueles que se identificam como cristãos lá no Espiritismo, aqueles que se digam cristãos porque são de credos, linha branca e não negam a existência de Deus, de Jesus, mas não o reconhecem como Senhor. Estou botando toda essa turma aí. Até mesmo muitos cristianizados, eu gosto mais dessa expressão. Nós convivemos com muitas pessoas cristianizadas. Até nós, volta e meia, estamos aí, em vez de sermos identificados como servos de Cristo, nós somos muito mais identificados, algumas vezes, ou alguns pelo menos, como simpatizantes, né? Pessoas cristianizadas. Eu não nego a Cristo, mas não tenho um compromisso com Ele que faça com que eu abra mão de coisas que eu quero fazer agora, ainda que seja pecado. Então tem muita gente cristianizada. Eu chamo de cristianizado, o amor cristianizado, um amor bem intencionado, cordial, um amor disposto para ajudar. Eu creio realmente nisso, para que a gente possa viver em sociedade. Isso aqui existe. Muitas pessoas praticam isso. Sem negar uma motivação espiritualizada, muitas pessoas fazem isso, mas também sem nenhum compromisso real com Jesus Cristo. Mas o ágape somente pode ser experimentado se nós estamos realmente em Cristo, por intermédio do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Você vai em Romanos 5, segunda parte do verso 5, você vai ver exatamente isso. Esse amor ágape só vai ser experimentado através da obra de Cristo em nosso favor, através do Espírito Santo que habita a vida daquele que nele crê. Essa realidade nova, este amor diferente de qualquer realidade de amor humano que a gente possa vivenciar, é totalmente oposto ou oposta à velha natureza, que normalmente é egocêntrica, é interesseira, é oportunista. E esse é o tipo de amor que importa para nós como crentes em Jesus. É isso que deveria nos importar. Por quê? Porque isso tem impacto não somente agora, como na eternidade. Esse amor comum, importante, mas com nenhum peso de eternidade, ele impacta terrenalmente, mas o amor ágape não. O amor que nos foi dado, ele tem um impacto presente e eterno. Muito bem, irmãos, então, tendo refrescado nessa longa introdução à nossa memória sobre a importância desse amor de Deus para nós, o amor ágape, vamos ver aqui, como diz no finalzinho do verso 31 do capítulo 12, que há algo ainda mais excelente. Vamos ler os versos 1 a 3 do capítulo 13 e vamos orar. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Oremos. Pai querido, na verdade, ó Pai, a vontade que dá é ajoelhar e clamar misericórdia. Porque já devíamos ter aprendido sobre este amor. Já devíamos experimentá-lo mais. Ter todo o contentamento, a gratidão, a satisfação por experimentar este amor. Coisa que o amor comum não pode trazer para a gente. O amor comum traz inveja, traz frustração, traz um prazer, mas normalmente um prazer temporário. Atende necessidades, muitas vezes
fugazes. O teu amor é totalmente diferente, impacta, transforma e nos dá uma identidade que nada pode nos dar, por melhor que seja neste mundo, a identidade de um filho lavado, salvo, habitado e identificado pelo teu amor. Ajuda-nos, Pai, a continuar nesta caminhada de hoje, compreendendo um pouco mais e nos arrependendo, se necessário for, para que possamos ser, de fato, afetados por esse espetacular e glorioso amor que temos, ó Pai. Se somos crentes de Jesus, que temos. Mas como a igreja de Éfeso, ó Deus, podemos sim esquecê-lo. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. É dito no versículo 1, Paulo fala sobre o dom de línguas. A gente fica tão preocupado com aquele dom, com esse dom. Irmãos, poderia ter sido citado qualquer outro dom aqui. Paulo está citando o dom de línguas como referência para começar a tratar esse assunto, porque esse é o dom que está em destaque, é o dom da moda lá em Corinto. É o dom popular, dá uma moral espiritual gigante, estava dando. Então Paulo toca nesse ponto de propósito. O dom, a gente tem a nossa cabeça presa àquilo que vemos de dom hoje, aquela falação sem significado, perdida, sem propósito, aquela coisa estranha. Mas não é isso que acontecia lá em Corinto. O dom é de Deus. Havia um falar em outro idioma naquela realidade onde o Espírito de Deus estava mostrando àquelas pessoas, judeus e incrédulos, que agora o Espírito de Deus estava na vida do crente. E uma das formas dessa expressão pública, desse poder sobrenatural, de Deus habitando através do seu Espírito na vida da pessoa, era aquelas pessoas poderem falar, como vemos lá em Atos 2, numa linguagem que eles não conheciam dos antepassados deles, sem ter aprendido, uma linguagem conhecida por alguns, tanto é que os mais antigos traduziam. Então, o que é de Deus é de Deus. A confusão é do mundo e desse amor interesseiro, desses dons por causa própria que vemos nos dias de hoje, mas o que aconteceu ali foi legítimo. Eles exerciam aquilo que era legítimo lá naqueles dias. O problema é que sem amor, sem este amor, é o ágape que está sendo dito aqui. A palavra aqui é ágape. Sem o desejo de dar. Eles queriam também evidência, eles queriam aplauso, eles queriam destaque. Eles não estavam fazendo o uso do dom espiritual com o propósito de abençoar, serem usados por Deus como bênçãos na vida dos outros. E sem amor não tem outra coisa. O apóstolo Paulo assegura para eles que eles não seriam mais do que isso, ó, que um latão, tom, tom, um prato que retine, e daqui a pouco o som passa, vem forte, some. Não seriam mais do que isso. Irmãos, repito, vou insistir isso daqui algumas vezes. De forma alguma o apóstolo Paulo não está desvalorizando o dom, porque é de Deus, é espiritual. Mas Paulo está afirmando que eles estão fazendo isso sem o ágape. E sem o ágape, que esses faladores de línguas, eles são apenas instrumentos barulhentos, incômodos, que na verdade não servem para nada. Sem esse amor que dá sem ver a quem, e sem espelhinho no retrovisor, para ver que negócio que a gente deu e fica olhando essa pessoa, vai dizer, obrigado, obrigado. Mas não é apenas esse falar em outro idioma que merece a atenção do apóstolo Paulo, nessa introdução ao que vai ser dito a partir do verso 4, que a gente vai ver semana que vem. No verso 2, são citados o dom de profecia, de conhecimento, de fé. Irmãos, esses 3 dons do Espírito, eles são espetaculares.
indispensáveis para a vida da igreja. O dom de profecia como a capacidade de transmitir as verdades de Deus às pessoas, com sabedoria, com discernimento, e já é o dom seguinte. Estão ligados ao conhecimento. E perseverança, confiança, segurança, são virtudes que vêm com o dom da fé. Isso é maravilhoso. Nós vamos ver isso melhor no capítulo 14. Isso é desejável. Nós podemos e devemos pedir a Deus para desfrutar dessa gloriosa manifestação de Deus através desses dons espirituais para a vida da igreja. Mas ainda que, diz o apóstolo Paulo, ainda que aqueles crentes ali em Corinto pudessem ter esses 3 dons no mais alto grau, a ponto de mover montanhas, ainda tem essa ênfase. Sem o ágape, amados, eles simplesmente não são nada. Não são absolutamente nada. Ter essas virtudes sem um relacionamento, sem a expectativa de ter as capacidades da parte de Deus para dar, para servir. Uma rodovia literalmente de mão única. Nós não estamos acostumados a amar em mão única. Nós exigimos a mão dupla. Exigimos. Se as coisas não nos favorecem, então, se nos incomodam e mexem em algum interesse, aí que eu preciso da mão dupla para viver. E fazemos o que for necessário para que isso aconteça, ainda que pecaminosamente. Mas não abrimos mão de dizer que somos amorosos. Percebe onde é que está o problema dos nossos conflitos? Mais uma vez, eu quero enfatizar que, de forma alguma, o apóstolo Paulo está menosprezando os dons. Não são esses dons maravilhosos que não são nada. Eu é que não sou nada se eu praticar os dons espirituais sem ágape. Eu é que não valho nada. Eu é que não sou nada. Então vem o verso 3. Agora o apóstolo Paulo ele vai deixar um pouquinho de lado essa pregação confrontadora, esse discurso, e ele vai partir para um cristianismo mais dinâmico, mais prático. É mais ou menos assim, ó. Ele diz, olha, ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Irmãos, a ideia aqui está quase explícita no texto, né? Não é de uma pessoa ajudando outra, costumeiramente, como nós fazemos, um vizinho pede uma ajuda, outro pede uma carona, uma moedinha aqui, não é isso que está sendo dito no texto. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu estou entregando tudo para aliviar a miséria do outro. Eu estou dando tudo o que eu tenho para que o outro não tenha mais miséria. Olha, isso é significativo. Isso pode afetar definitivamente a vida de alguém. Concordam comigo? A atitude, ela é legítima, se a pessoa está disposta a isso. Mas ainda, meus irmãos, que a gente possa atender alguém dessa forma. Se você não tiver na tua vida, no teu coração, na tua mente, na tua vontade, o ágape, para que você possa fazer isso sem retrovisor, sem interesse próprio, você doar amor, você só ir. O texto diz que isso não vai valer nada, pode dar tudo, bilhões, zilhões, o que você tiver. Nada. A Bíblia diz que não vale nada, porque é o amor de Deus que autentica a tua atitude. Não é o que as pessoas pensam que autentica o que você faz. Não é o que você pensa que autentica de certo ou errado, de bom ou de falso, de verdadeiro ou não. De bom ou de ruim, de verdadeiro ou falso. O que autentica as nossas ações é este padrão de amor. É o que nós recebemos. O que nós temos para dar para Deus? Ele mandou o filho dele, eu vou dar o que para ele? O que você tem? O que eu tenho? Que agrade a Deus em relação ao filho dele, morrendo como morreu por mim e por você.
Deus me amou desse jeito. No amor que foi. E eu sou capacitado por Deus, quando tenho o Espírito dele, a amar assim também. A gente não faz porque a gente esquece. Como os crentes de Éfeso. São severamente punidos ali em Apocalipse 2. Irmãos, o apóstolo Paulo ele conhece muito bem esse assunto da sua própria vida. Enquanto Saulo ele foi capaz de fazer coisas com um empenho para Deus gigante. Esse homem foi um dos maiores assassinos de cristãos daquela época. Em nome de Deus, com dedicação e zelo total. Amor por Deus, amor pelo farisaísmo, ele amava na sua juventude o fariseu que ele era. Matar em nome de Deus é a jihad dos extremistas do Oriente Médio, né? É a guerra santa que a gente tanto ataca e fazemos entre nós. Atacamos maldosamente um ao outro, porque esquecemos que o amor bíblico ele só vai. Mas quando é outro tipo de amor que usamos entre nós, eu vim para esse púlpito hoje muito entristecido, muito grato pelo aspecto de poder estar aqui compartilhando algo que Deus tem me confrontado muito, mas muito entristecido porque há pouco eu soube que um colega meu de turma foi massacrado na igreja aqui em Itapira e foi posto para fora da igreja. Com filhos, com família. Eu não tenho dúvida que isso não tem nada a ver com amor. Por mais que fossem os erros que ele possa ter cometido, o homem que está ali fazendo o trabalho que Deus confiou a ele, foi massacrado. Está com alguns dias apenas porque a filha está estudando, mas foi embora pelas mesmas pessoas que já tiraram outros no passado. Crueldade. Eu estou com o meu coração despedaçado, porque eu sei a dor que isso causa. Nunca passei por isso, graças a Deus. Tentaram. Mas é uma dor muito grande. Aí a gente vê que está na Bíblia desses caras, o que está na tua e na minha. O apóstolo Paulo fez isso, ele fez jihad, ele fez guerra santa. Em nome do Deus dos judeus, ele matou os crentes que proclamavam um novo rei. Mas a luz da cruz de Cristo afetou a vida daquele homem. Tudo aquilo ele entendeu depois de Cristo que não passava de pecado e egoísmo. Ele então passou a ter um novo amor. Ele conheceu então o amor que transforma, o amor que liberta, o amor que autentica as minhas ações e me consola, me conforta, dá esperança. É por isso, irmãos, que nós somos confrontados com essa aterradora possibilidade de estarmos aqui, engajados na obra do Senhor, porém motivados por amor próprio. Estarmos aqui, fazendo um monte de coisas, super ocupados, mas motivados por amor próprio e bem intencionado até, mas capaz de matar o outro se ferir o teu interesse. Isso não tem nada a ver com o amor que recebemos. Não tem nada a ver com o ágape de Deus. Isso é muito comum no amor do mundo. O apóstolo Paulo ainda diz, olha, ainda que eu morra numa fogueira, ou que você, no exemplo que ele coloca, né? Ainda que você vá para a fogueira e morra queimado, sem ágape, inútil. Inútil. Irmãos, a dura, ou que essa dura, mas importante, importantíssima, determinante para a nossa continuação como igreja, como crentes, num relacionamento santificado por Deus e pelo seu amor, é indispensável para poder até continuar falando sobre as virtudes do amor, do verso 4 em diante. Que a gente perceba que estamos diante de uma igreja riquíssima em dons espirituais, mas uma igreja completamente orgulhosa e egoísta. E, ao mesmo tempo, enquanto vemos o apóstolo Paulo, nesta carta direcionada a esta igreja, nós vemos Deus soberanamente nos advertindo paciente e amorosamente agora. Nós, a nossa igreja, aqui.
Será que toda a nossa história como crentes, individualmente falando, e a nossa história como igreja, então coletivamente, será que ela não teria um outro aspecto? Você não seria um outro tipo de crente? Seus relacionamentos não seriam diferentes? A maneira de você lidar com as coisas que concorrem de uma maneira que te agradam e aquelas que não, que acontecem de uma maneira que não me agrada, a maneira de eu lidar com isso, se eu fosse realmente um crente tanto individualmente como igreja, se a minha prática de vida cristã estivesse ajustada com este padrão de amor que eu recebi da parte de Deus, será que eu não seria um crente melhor? Você seria esse crente que você é hoje? Se a nossa vida já estivesse há mais tempo conformada a uma realidade de amor que nós temos na nossa Bíblia, você tem na sua Bíblia. Mas a gente tem uma facilidade enorme de nos apegar a outro tipo de amor. Mas esse amor aqui, ele só é capaz de ser praticado, vivido, por aquele que tem o Espírito Santo habitando nele, para aquele que um dia foi alcançado por graça soberana. E somente pelo poder do Espírito Santo podemos praticar este amor que vai. E por ir, recebemos do Senhor tudo o que precisamos para confiar na sua justiça, na sua perfeição no agir, para na sua soberania, na sua providência soberana, crer que as circunstâncias estão no controle dele, não nas minhas circunstâncias, porque o amor egoísta, ele manipula também. Ele é manipulador. O amor que vai, ele confia naquele que provê tal amor. O amor que a gente conhece de forma geral, ele depende de você e das circunstâncias, então nós estamos perdidos normalmente. O bom é que eu posso chegar ao final dessa mensagem e afirmar que não é tarde para a gente se arrepender. Não é tarde para a gente parar com essa prática comum de amor e começarmos a exercitar a prática sobrenatural do amor. Este amor que recebemos quando habitados fomos pelo Espírito de Deus. Este amor, nós podemos começar de novo, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Bondoso Deus, muito obrigado. Muito obrigado, porque o Senhor nos para. O Senhor nos para em nosso amor humano, nosso amor terreno, nosso amor que não tem poder para livrar da escravidão do egoísmo, nosso amor que não tem poder para livrar da escravidão da manipulação, da ofensa, do destratar. Ó Deus querido, obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu amor. Só o teu amor, ó Pai, nos capacita a viver como cidadãos do céu. Nada tem poder para isso. Por mais que a gente venha à igreja todo dia, fique aqui o dia inteiro, não adianta. Posso queimar meu corpo na fogueira, sem este amor, nada vai adiantar. Posso ser a pessoa que mais se empenha em fazer tudo aqui na igreja, sem esse amor, não vai adiantar nada. Só angústia, só frustração. Ó Pai querido, em nome de Jesus, eu sou pecador e peço a Ti misericórdia, para que este amor, ó Pai, o amor que vai, só vai, seja aquilo que determina aquilo que eu faço. Eu peço em nome de Jesus por cada irmão querido aqui, que o amor que demonstramos naquilo que fazemos, em nossos relacionamentos, naquilo que falamos, seja o Teu amor, ó Deus, o Teu amor, o amor que vai na direção do outro. Que tudo que fizermos na Tua casa, no Teu serviço, que seja o amor que vai. Toda a consolação, toda a alegria, tudo que tiver que vir, que venha do Senhor para nós, e não do nosso interesse em amar oportunisticamente.
Nos ajuda a sermos homens e mulheres melhores para o Senhor. Que estejamos diariamente constrangidos por esse tão grande amor, ó Pai. Afeta a nossa mente e nosso coração. Nos liberta deste amor legal. Mas o Senhor nos deu um amor que vai muito além do legal. Um amor que a pessoa sem Cristo não tem. Temos feito escolhas erradas, ó Pai. Tem misericórdia de nós. Nos liberta desse engano do egoísmo. E nos ajuda a nos apegar àquilo que recebemos do Senhor. Que o ágape seja, ó Pai, a marca de Cristo em nossa vida. Nos ajuda. Isso é um desafio gigante, enorme. Sem santificação não faremos isso. Não será possível experimentar esse amor sem uma vida santificada. Por isso, ó Deus, que haja arrependimento aqui em nome de Jesus. Que haja, ó Deus, a decisão pessoal de lutar contra o egoísmo, lutar contra o egocentrismo e amarmos do Teu jeito. Assim eu te peço, ó Pai, muito agradecido. Que o Senhor nos dá na Tua palavra tudo o que precisamos, ó Pai, para viver de uma maneira que possamos Te honrar e não nos enganar e enganar a outros. Obrigado, somos livres do engano se estamos no Senhor e na Tua palavra. Assim eu Te agradeço pela vida de cada um aqui. Leva-nos em paz para os nossos lares. Uma semana desafiadora, ó Deus, com esses problemas aí, ó Pai, de abastecimento. Nos dá sabedoria, nos dá discernimento, que possamos agir prudentemente, confiar no Senhor e andar na direção, ó Deus, de produzir esperança na vida das pessoas ao nosso redor. Assim eu te peço mais uma vez, agradecido. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Tenha seu tempo de oração. Estarei à porta.